Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Muito obrigado você que está entrando, você que vai assistir. Não sei, vou ver se o Queruvim quer depois passar essa live lá pro canal dele. Então eu já comecei a falar aqui mesmo sem as pessoas entrarem ainda. E o tema da live hoje vai ser bem interessante, né? Muitas pessoas, elas repetem essa frase, né? Fala assim: Jesus Cristo. Ô Edson, tudo bom, Edson? Obrigado, meu irmãozinho. Fala, Mateus, tudo bem? Jesus Cristo, ele morreu por você. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo deu a vida por você. E é verdade. Tudo isso é verdade. Mas a grande pergunta é: você sabe por quê? Fala, Marcelo da Silva. Um abraço. Oi, Marta. Tudo bem, Marta? Como é que você tá? Por que Jesus morreu por nós? Você já parou para pensar por que ele teve que morrer? Por que a morte dele nos libertou do pecado? Né? Por que foi a morte dele que fez isso? Se vocês já pararam para pensar o que significa a morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Você já pensou nisso já? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje aqui, tá? Porque é o que eu sempre falo. Ai, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Tá lá em João 3,16. Tá, mas por quê? Por que Jesus teve que morrer? Qual é o motivo da morte de Cristo? O que isso representou? E aí? O que vocês acham, pessoal? Fala o Emer! Quer subir o Emer? Se você quiser subir para falar sobre esse assunto. Galera, hoje eu não vou mudar de assunto, tá? Hoje eu vou ficar nesse assunto mesmo. Porque... agora, Emer? Almoçar agora? Tá louco? O assunto hoje é esse. Eu quero explicar para vocês por que Jesus Cristo, ele morreu por nós, tá? Então, E isso, Lobits, perfeito. Mas por quê? Esse é o grande ponto, né? Ele deu a sua vida para nos salvar do pecado. Mas por quê? Por quê? Alguém consegue aqui embaixo, explicar rapidamente o porquê? Não é? Entendeu? Esse é o grande ponto. Por que Jesus teve que morrer, tá? Ô, Giliard, que bom, meu irmão, que você baixou o app só para ver a live. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se... Então, Marcos, porque ele nos amou, tá? Mas por que ele precisou morrer? Ele precisava morrer para mostrar que nos ama? Por exemplo, um pai... ele precisa morrer para mostrar que ele ama um filho? Entendeu? Ó, eu só tô querendo, eu vou responder essas perguntas, tá? Mas assim, eu tô fazendo perguntas que eu vou responder, tá? Só que eu quero que vocês raciocinem, entendeu? Vocês raciocinem sobre isso, tá certo? Opa, Adriano! Dar uma resposta legal aí. Aí, Querubim, tudo bem? Ô, tudo bem? Eu vou esperar. Eu vou precisar fazer uma coisa aqui, mas eu já vou estar online em uns 2 minutos. Tá bom, tá bom. Beleza. Vou ficar Mas você aqui, vai tá sair ou você bem? vai ficar aí? Não, vou ficar aqui, mas já volto. Tá bom. Então é isso, tá? Então, esse é o ponto, pessoal. Eu quero que vocês analisem e hoje eu vou explicar, tá? Eu vou explicar por que... Deixa eu desligar o som do querubim aqui rapidinho. Isso. Eu vou explicar hoje para você, tá? Que o porquê que Jesus ele morreu por nós. Por que ele teve que morrer por nós, tá bom? Então vamos começar a palestra e eu vou explicar para você por que Cristo morreu por nós. Porque, repito, vou repetir aqui pela 100ª vez. Muita gente, muitos líderes religiosos por aí, eles ficam repetindo, né? Cristo morreu por você,
Cristo teve amor, Cristo não sei o quê, papapá. Tá, mas por quê? Por que que a morte dele representou a esperança de vida eterna para nós? Entendeu? Por quê? Por que isso? E eu vou explicar para você nesse vídeo. Vamos começar então. Vamos abrir a Bíblia, pessoal, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos abrir a Bíblia em Romanos, tá bom? Capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, se vocês puderem, tá bom? Abram a Bíblia de vocês aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Fala assim, ó, preste atenção. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas a dádiva que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Certo? Certo? Ó, então analise. Vamos entender. O salário pago pelo pecado é o quê, de acordo com Romanos? Hein? E aí, pessoal, me ajuda. Me ajuda aí, responde aí embaixo. O salário pago pelo pecado é o quê? Vamos, pessoal. Isso, Gilead. Muito bem. A morte, Espartano, a morte. Aí, a galera tá pegando. Fernanda, a morte. Wagner, a morte. Isso mesmo. Então, preste bem atenção. O salário pago pelo pecado é a morte, certo? Então, a Bíblia deixa clara que, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, os seres humanos começaram a morrer, certo? Entendeu o ponto? Tá? Então, preste atenção. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo por Adão, os seres humanos começaram a morrer. Isso é ponto. Isso é ponto. Então, analisa o seguinte. Os seres humanos, eles não tinham esperança mais de viver para sempre. Qual que era a recompensa do pecado? A morte. Quando Deus ele falou para Adão, falou assim, tu és pó e ao pó voltarás. Então ele quis dizer, por você ter me desobedecido, a palavra pecado representa desobediência. Por você ter desobedecido uma ordem direta, que eu disse para você que não era para fazer, você vai morrer. E não é à toa. Adão, a partir daquele momento, ele começou a envelhecer e ele começou a morrer. E os filhos que Adão tiveram, consequentemente, herdou o pecado dele e também morreram. Também morreram. E assim está desde a época de Adão até agora. Não tem nenhum homem na Terra que está eterno aí, que está vivendo desde a época de Adão. Todos morrem, certo? Ficou claro até agora? Então Adão, o primeiro homem, o primeiro filho de Deus na Terra, tá? Como o primeiro filho de Deus que eu digo, o primeiro filho criado por Deus na Terra. Na Terra. Porque já existiam anjos antes da criação do ser humano, tá? Ele perdeu a vida eterna. Ele deixou de ser perfeito e morreu. Ok? Isso é claro. Então esse texto diz o seguinte, eu vou repetir. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Preste atenção. Pois o salário pago pelo pecado é a morte. Mas a dádiva, o que é dádiva? Presente. O presente, que Deus dá é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, ele nos presenteou com a sua morte. Olha só isso, gente, preste atenção. Jesus nos presenteou com a sua morte e nós podemos ganhar a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso porque as pessoas dizem que as testemunhas de Jeová não acreditam em Jesus Cristo. Olha o que nós estamos ensinando para você hoje, tá bom? Quero vir, quer falar, meu amigo? Eu vou liberar seu som aqui.
Libera aí. Muito bem, realmente é um tema que eu já percebi o que vocês estão falando sobre o resgate e sobre Jesus, a importância de Jesus na nossa salvação. E infelizmente existe uma desinformação sendo praticada por opositores religiosos, né, que não gostam daquilo que nós acreditamos a partir da Bíblia, que confirmamos na Bíblia, eles não gostam. E eles então partem para passar uma imagem distorcida da realidade, dizendo que nós colocamos Jesus como apenas um mero anjo, nada disso. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus e por meio da vinda dele aqui na Terra, ele já sabia que ia morrer. Tanto é que ele falava, né, vós sois dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. Então ele sabia que, obviamente, que ele teve uma existência pré-humana. E ele falou que assim como Jonas ficou 3 dias no coração dentro do peixe, ele também ficaria 3 dias no coração da terra. Ele falou, o filho do homem ficará 3 dias no coração da terra. Então ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que a morte dele era um preço pago. E olha que interessante, Paulo falou que é um sacrifício correspondente, antilitron. A palavra grega antilitron, os melhores dicionários, não são a maioria, infelizmente, eles não têm uma definição muito boa da palavra. Ela significa sacrifício correspondente, um preço correspondente pago. Ou seja, Jesus ele tinha que ser um homem perfeito, exatamente um segundo Adão. É por isso que a Bíblia diz que ele era um segundo Adão. Por meio do segundo Adão, né, nós fomos declarados justos. Então, por meio da morte de Cristo, que foi um equivalente exato de Adão, ele não era Deus em forma humana, ele não era o Deus criador em forma humana, não. Senão seria um preço excessivamente alto para pagar. Tinha que ser um equivalente antilitron, na palavra usada pelo apóstolo Paulo, um sacrifício que corresponde. Na maioria das Bíblias não verteu o sacrifício correspondente, fala só sacrifício, né? Então eles não verteram corretamente a palavra grega antilitron. E aí nós entendemos claramente que ao morrer Jesus pagou o que era necessário para resgatar a humanidade da condição da morte que Adão havia legado aos seus descendentes. Olha o privilégio que é entender isso, né? Exato. Ô, Querubim, olha que interessante. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Pessoal, eu repito aqui, para todos nós apenas um aprendiz. Fica aí, meu amigo. Eu sei que você não concorda conosco, mas esse é um assunto interessante que você vai entender se você ficar aí e assistir com o coração aberto, tá bom? Ó, Efésios capítulo 1, versículo 7, eu repito várias vezes o texto para você abrir na Bíblia de você, na sua Bíblia aí, tá? Tá bom? Ó, por intermédio dele quem? De Jesus, tá bom? Ó, Maria, fica aí, Maria. Maria não, K Granzinoli, ela copiou um pedaço da minha live e postou no canal dela lá. Eu tô conversando com ela lá. Fica aí que hoje o assunto é legal. Ó, Efésios capítulo 1, versículo 7 fala assim, ó. Por intermédio dele, de quem? De Jesus. Temos o livramento por resgate. Gente, marca essa palavra. Resgate. Marca essa palavra, tá? Por meio do sangue dele. Sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida, ou da sua graça. Bondade merecida é uma graça que nós não merecemos, tá? Então, Jesus, preste atenção, Jesus, ele deu o livramento do pecado e da morte para nós, seres humanos mortais, imperfeitos e pecadores, quando ele morreu por nós, tá? Entendeu o ponto? Então, assim, olha que interessante, ó, por meio do sangue dele, sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida. Então, você vai entender aqui por que Jesus teve que morrer para nós vivermos para sempre, ok? Nós, que eu digo, todos vocês que aceitarem Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Outro texto também que eu quero considerar com vocês é Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Ó, perceba
que eu estou sempre usando textos bíblicos aqui, tá bom? Tá bom? Ô, Mimi, se você continuar com palavras de baixo calão aqui, eu vou ter que silenciar você, tá? Eu tô deixando você comentar, não tem problema, mas se você falar palavras de baixo calão, eu gostaria que ou você se retirasse ou você fosse mais educada, tudo bem? Tô falando com respeito e com carinho com você, tá bom? Ó, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó: por meio de quem temos o nosso livramento por resgate, o perdão dos nossos pecados. Ô, Querubim, que palavra é essa, resgate, no grego, você sabe? Você está citando agora Colossenses 1,14. Colossenses 1,14 deve ser também a mesma palavra usada aí em Efésios, né? Deve ser apolítro, sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver qual que é. Colossenses 1,14. Colossenses 1,14. Ó, Colossenses 1,14, eu estou entrando no site com grego aqui, quer ver? É a palavra... Temos a redenção, né? É apolítro, sim. Apolítro. É isso mesmo. Uma libertação o efetuada pelo pagamento de resgate. No caso aí, é uma soltura, por exemplo, quando alguém chega e paga. Por exemplo, uma pessoa sequestrada, né? Nós fomos sequestrados quando Adão pecou. Nós ficamos condenados à pena de morte. Então, aí no caso, o pagamento teria que ser não em dinheiro, mas era o sangue de um homem perfeito. Não tinha ninguém na terra. E aí é onde Deus enviou o seu Filho Jesus. E aí o texto que você citou, ele realmente usa a mesma palavra, apolítro, sim, usada lá no outro texto. É uma soltura, né? O efeito de soltura na hora que alguém paga o resgate, né? Quando pagou aí, ele está solto, né? É esse movimento de soltura que é a palavra grega usada aí. 1,14, mediante Jesus, então nós temos o livramento por meio de resgate, ou apolítro, sim. Então, olha aí a vantagem que teve a morte de Cristo nesse sentido, né? Foi uma coisa difícil, porque Jesus mesmo orou muito, suava sangue, né? Porque ele depositou fé em Deus, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi ouvido pelo seu temor piedoso, diz a Bíblia, em Hebreus, né? Então, quer dizer, Jesus ele foi obediente até a morte. Como que Deus é obediente? Ele é o Filho de Deus, não é o próprio Deus. Porque fala que ele foi obediente até a morte, né? Então, olha que interessante aqui. Por meio de um resgate, quer dizer que era um homem perfeito, equivalente de Adão. E o texto que mostra essa equivalência, você deve consultar daqui a pouco também, é o 1 Timóteo 2,4, né? 2,5, aliás. Exato. Vamos lá, então. Ô, Querubim, antes da gente... A gente vai sair um pouco agora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E eu queria que você, que é o fera do hebraico aí, explicasse uma coisa. Passou um caminhão aí na frente. Explica para mim, Querubim, por que Jeová, ele falava para as pessoas pegar animais e levar até o sumo sacerdote para sacrificar o animalzinho para o perdão de pecados? Muito boa pergunta. Isso na época de Israel, antes de Jesus vir à Terra, né? Eu estou falando lá no passado. Por que tinha isso? No caso, o próprio Deus diz que é o sangue que faz cobertura ou expiação por ele, pelo pecador. Então o sangue ele tem um valor, mesmo o sangue de animal, apesar que não é comparado ao sangue de humanos. Mas o sangue, que é o tecido mais complexo do universo, até agora já constatado, o pessoal em 1980 falaram assim, agora a gente vai descobrir logo logo a cura para essa doencinha aí, a tal de AIDS. O próprio descobridor do vírus da AIDS falou que lá no Louis Pasteur, né, na França, ele falou, nós vamos descobrir, vamos resolver isso. Olha quanto tempo já passou e até hoje não encontraram um verdadeiro antídoto ou cura para a AIDS, né? Então o sangue, de tão complexo que o sangue Deus considera sagrado. O sangue para Deus, ele representa a vida da carne. E a Bíblia diz, né, em Levítico 17, ali 14 em diante, ele fala mesmo que a vida da carne está no sangue, né? A alma da carne está no sangue. É por isso que ele pôs ali para fazer expiação por nós. Então, o sangue de animais, ele realmente é inferior ao sangue humano. Então,
ele servia como um tipo profético do sangue de Jesus, que purificaria sim nós de todo o pecado. Então a importância do sacrifício de animais estava nessa condição. O sangue é valiosíssimo, né? Quando Deus olha para a terra, ele olha coisa valiosa, ele vê o sangue. Até o sangue de um animal. Se alguém pega um gatinho lá, um cachorro, e fala, vou me divertir, vou matar um bichinho, é culpa de sangue. Pode ter culpa de sangue, porque fala no Levítico, né? Quanto a qualquer um que for levar um animal assim, não trouxer a tenda de reunião diante do sacerdote, há culpa de sangue por ele, diz a Bíblia. Pode falar. Aqui em Levítico capítulo 17, versículo 11, fala assim, ó, eu tô lendo na King James aqui. Opa, boa. Porque a vida da carne está no sangue. E esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Então, pessoal, entenda uma coisa, tá? Antes de Jesus vir à Terra, como é que os israelitas, né, o povo de Deus na Terra, eles obtinham o perdão de pecado? Eles pegavam um animalzinho, tá? Um carneirinho. A pessoa que não tinha dinheiro podia ser até uma pombinha, tá? Eles levavam esse animal até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um representante de Deus aqui na Terra, tá? Começou lá com Arão, né? O primeiro foi Melquisedeque, mas dos levitas foi Arão, irmão de Moisés. O sumo sacerdote pegava o animal, matava o animalzinho, pegava o sangue do animal e aspergia no altar. O altar representava Deus na terra, tá? E aquele sangue daquele animal, tá? Ele era utilizado para expiação. O que é expiação? É o perdão de pecados. Então, os animais eram sacrificados, a vida do animal, quando era sacrificada, representava o perdão do pecado daquela pessoa. Mas aí que entra a questão. O animal, ele não tem o mesmo valor, vamos dizer assim, em termos de vida, do que a vida de um ser humano. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não. Então, aquele perdão de pecados era limitado. Marca isso. Era limitado. O animal morre, né? Assim como o ser humano morre, né? Então, aquilo lá tinha que ser feito pelo menos uma vez por ano, não é, Querubim? Exatamente. Olha, o valor do sangue de um animal tinha o seu valor e realmente era séria a coisa, ao ponto de, por exemplo, se uma pessoa ela tinha um touro, né? Esse touro gostava de chifrar o povo e matasse alguém, na lei dizia que o dono tinha que ser morto. Se ele deixasse o touro solto que matasse alguém e todos soubessem que ele tinha esse hábito de ser negligente, era vida por vida, né, no caso. Então, realmente, era muito sério. Isso demonstra a questão da troca, né, do valor da vida. Então, quem derrama o sangue do homem, nós sabemos lá no texto de após Noé e sua família sair da arca, né, lá fala que somente a carne e o seu sangue não pode comer, porque o sangue é valiosíssimo perto da carne, para Deus é uma coisa valiosíssima. E aí, se alguém comesse qualquer tipo de sangue, era pena de morte, de tão valioso que era. Então ele tem um preço que é chamado, em hebraico eles falam kofer, ele cobre, ele redime. A pessoa cometeu um pecado, então traz o sangue de um animal, então ele cobria. Era como se Jeová, no princípio da justiça dele, ele exigia um sacrifício para cobrir de tão valioso que é o sangue. Olha aí, então, gente, muitas pessoas não sabem a importância que é o sangue derramado. Se o sangue de animais era tão precioso assim, imagine o sangue puro de Cristo, aquele que veio e deu a sua vida santa por nós. Não é verdade? Esse é o valor do sacrifício de Cristo. Então, pessoal, vamos lá. Você que está com a gente desde o começo, você já está começando a entender como é que Deus pensa. Deus, ele sempre pensava o seguinte: você perdeu a vida eterna, Adão. Todos os seus descendentes também perderam a vida eterna. Por quê? Porque todos nós descendemos do primeiro homem que
perdeu a vida eterna pela desobediência e todos nós pecamos. E Deus, para nos perdoar do pecado, na época lá antes de Jesus vir, as pessoas ofereciam animais em sacrifício para o perdão de pecados. Só que aquele sacrifício tinha que acontecer sempre, porque as pessoas continuavam a pecar e o animal não cobria o pecado das pessoas, ok? Ok, perfeito. Vamos ler agora outro texto, que é Romanos capítulo 5, versículo 19, querubim. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5,19. Se você ficar na live hoje, você vai entender por que Jesus morreu por nós. Entendeu? Você não vai ficar só repetindo isso. Ah, Jesus, ele é amor, ele morreu por nós. Tá, mas por quê? Por que que ele teve que morrer? Você vai entender de uma vez por todas o que a morte de Jesus representa, tá bom? Romanos 5,19, você quer ler, querubim? O texto diz assim: pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, do mesmo modo também pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. E aí, o que você me fala desse texto? Então, muitas pessoas dizem assim: como é que um homem morreu por nós e pode resgatar a gente da morte? Como isso é possível? Sendo que ele é um só. É só ler o texto com atenção. Fala que assim como por meio de um só, Adão, quando Adão pecou, né? Ele imediatamente ele foi desconectado da fonte da vida, Jeová Deus, que é o soberano Senhor do universo e o governante do universo. A árvore representava o direito de Deus de dizer o que é bom e o que é mal. Ele que governa. Aí Adão, quando violou aquela lei, então é como se tivesse tirado ele da fonte da vida. O que aconteceu com Adão e Eva? Foi morrendo devagarinho. Adão viveu só 930 anos e morreu. Então, naquele momento, todos os que vinham de Adão iriam morrer. Então, assim como por meio dele todos iam morrer, então precisaria também de um outro que fosse perfeito, que nem Adão, mas que fosse fiel até a morte, para que, assim como por meio de um só veio o pecado para todos, aquele um só fiel iria levar a vida para todos os que depositassem fé nele e seguissem o exemplo dele. Não é só levantar a mão e falar, eu creio. Não, precisa segui-lo, precisa imitá-lo, precisa seguir os mandamentos de Jesus, né? Um dos mandamentos, Jesus falou, ao entrardes na casa, cumprimentar a família, quer dizer, eles iam nas casas pregar. Jesus falou, ide e fazei discípulos, seguidores, e ainda deu uma ordem adicional, ensinando-os. Tem que pegar a Bíblia de toda semana na casa da pessoa para ensinar todas as coisas que vos ordenei. Isso é um estudo que demora meses, porque tudo que Jesus ordenou demora um pouco para aprender. Então quer dizer, ser cristão hoje é um privilégio de poucos. A maioria dos chamados cristãos, eles não estão fazendo exatamente aquilo que demonstra que são cristãos. É ir fazer discípulos e ensinar as pessoas, revisitando elas, indo na casa delas, explicando a Bíblia e orientando o ensino de cada coisa. Nós aqui estamos fazendo o quê? Não estamos me gabando, não estamos se gabando, estamos dizendo, nós estamos fazendo o que aqui? Falando, tentando alcançar pessoas com a verdadeira mensagem do Evangelho, porque isso aqui é boas notícias, Evangelion em grego, de que a salvação vem por meio de Cristo. E aí vem um líder religioso aí e fala, essa religião, né, se referindo à nossa forma de adoração, eles não acreditam em Jesus Cristo. Será que isso é verdade? Óbvio que não, né? Ficou claro a todos que não. Exato. Então, pessoal, entenda uma coisa. Jeová, ele sempre instituiu, então, que para o perdão de pecados tinha que ter um sacrifício, certo? E os animaizinhos eram sacrificados, certo? Para o perdão de pecado da nação de Israel. Teve o Munhar aqui. Ô jovem cristão, a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre outro assunto. Se você quiser ficar na live aí, beleza, senão eu vou silenciar você. Respeita, jovem cristão, por favor. O assunto hoje é outro, não é trindade, não é... Hoje é o resgate de nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, tá? Vamos lá. Eu tô falando para não ter que silenciar você, entendeu? Eu tô sendo educado, respeita. Então assim, ô querubim, analisa o seguinte, pessoal. Analisa aqui comigo. Quando uma pessoa pecava, o animalzinho ia lá, era morto e era dado
para o sacrifício. Não dá para colocar o Emer como moderador, se ele puder? O Emer? Ele já é moderador. O Emer já beleza. é moderador. Beleza. Tá? Entendeu? Ponto. Agora, o que aconteceu? O que acontece? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Adão, ele era, perdão. Quando Deus criou Adão, ele era um ser humano que ia morrer ou não? Tipo assim, se Adão ele não tivesse pecado, gente, se ele não tivesse desobedecido a Deus, ele teria morrido? E aí, pessoal, se vocês puderem, não ia morrer. Perfeito, espartano. Não, exato, não, Vera. Muito bem, Fabiano, não. Não, a galera tá firme aí. Isso mesmo, tá? Então, pessoal, isso, Munhar, não. Então, e isso, Eric, perfeito. O salário pago pelo pecado é a morte. Se Adão não tivesse pecado, ele não teria morrido. Consequentemente, ninguém teria morrido. Ninguém teria morrido. Toda a raça humana seria perfeita. Toda a raça humana seria perfeita. Então, qual que era o propósito de Deus para com a humanidade? O propósito de Deus para com a humanidade era: sede fecundos, tornem-se muitos e encham a terra. E dominem sobre ela de todos os animais domésticos, animais. Isso está na Bíblia, está em Gênesis, tá? Entendeu o ponto? E aí, exato, Munhar. Exatamente. Jesus não ia precisar vir morrer por nós. Se o ser humano não tivesse pecado, Jesus não precisaria morrer por nós. Entendeu? Por quê? Porque todo ser... Adão, gente, ia ser nosso pai eterno. Ele ia ser nosso pai eterno no sentido de ser humano. Nosso pai eterno é Jeová, tá? Mas ele ia ser o pai da humanidade. Porque todos os seres humanos iam sair dele. Ele ia estar vivo até hoje. Entendeu o ponto? Então, a morte, gente, ela só veio aqui para o ser humano por causa da desobediência. Somente por isso. Agora, a partir do momento em que o ser humano morreu, entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte. Ok? Ok. E aí, como que Deus, ele vai desfazer, né? O primeiro passo ele já cumpriu. O que ele teve que fazer para que o ser humano pudesse viver novamente para sempre? E aí, Querubim, responde para o pessoal. Exatamente. Precisaria de um resgate, e esse resgate teria que ser alguém equivalente de Adão, porque na lei de Deus, no passado, dada ao antigo Israel, tem algumas falas que dá para a gente entender. Por exemplo, quando diz assim, se alguém cometeu uma transgressão grave, matou alguém, lá fala, tinha que ser alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Êxodo 21, 23, né? Êxodo capítulo 21, versículo 23. Então, por que tinha que ser assim, olho por olho, dente por dente? É o princípio da justiça exata de Deus, era assim. Então, no caso, essa lei demonstrava, e nós não estamos mais debaixo dessa lei, né? Essa lei já passou, Jesus veio a trazer a lei do Cristo, que substituiu essa lei, e Romanos 10,4 fala que Cristo é o fim daquela lei. Mas aquela lei, ela serviu para mostrar para nós que Deus, ele quer que seja satisfeita a sua justiça. Então, por exemplo, se alguém matou alguém, ele perdeu o direito de vida. Da mesma forma, se Adão, por meio da rebelião, ele trouxe a morte para nós, era necessário agora que alguém, um equivalente de Adão, viesse. E lógico que o sangue de animais, aquelas previsões da lei, né, os animais, você já falou sobre isso, não poderiam cobrir, no caso, o pecado do homem. Na verdade, aquilo ali, conforme diz Hebreus 10, do 1 ao 4, que a lei ela era uma sombra das coisas vindouras. A provisão de sacrifício de animais era apenas simbólica, porque o sangue de animais não era possível que sangue de touros e de bodes remisse pecado, disse o apóstolo Paulo em Hebreus 10. Então era aí onde foi necessário, né, o sacrifício de alguém que fosse o equivalente exato de Adão. Então, nesse sentido, Jesus é o nosso resgatador. Então muitas pessoas falam, Jesus é o nosso Salvador, Jesus
veio e morreu por nós, mas eles não entendem que a morte de Cristo era o preço que ele teve que pagar para resgatar a humanidade da condição da morte. Essa condição passou a entrar em vigência após o pecado de Adão. Perfeito. Ó, eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui que tá na live. E você, se você puder comentar e responder, tá bom? Ó, analisa comigo aqui. Adão, ele tinha uma vida perfeita. A vida de Adão era perfeita. Consequentemente, ele tinha vida eterna. Entendeu? Adão tinha uma vida eterna. Uma vida eterna acaba? E aí, pessoal? Uma vida eterna acaba? Não, espartano. Muito bem. Não, William. Olá, Adrejá. Um abraço. Adrejá. Uma vida eterna acaba. Oh, não acaba. Não acaba. Perfeito. Então, analise aqui comigo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu quero ver, tem um pessoal cantando. Posso silenciar esse microfone? Pode. Eu vou silenciar aqui. Ó, analisa aqui comigo. A vida de Adão era eterna antes da queda, antes do pecado. Certo? Certo. Agora eu pergunto para você, uma pessoa imperfeita, um ser humano imperfeito, ele poderia pagar a dívida de Adão com a sua vida? E aí, pessoal? Ó, a vida de Adão era perfeita. Ele não morria. Exato, Leonardo. Isso, espartano. Com Cuba. Não. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E se eu pegasse 1 milhão de pessoas? 1 milhão de pessoas imperfeitas e trocasse pela vida da humanidade, pela vida de Adão. Essas 1 milhão de pessoas imperfeitas valeria a vida de Adão? E aí, pessoal? Responde para mim aí. Exatamente. Por que não, pessoal? Por que não? Porque, ó, olha que interessante, ó. Muito bem, pessoal. Obrigado pela resposta. O pessoal tá participando e tá entendendo, Querubim. Eu acho lindo isso. Porque é o seguinte, pessoal, o que acontece? O ser humano imperfeito, ele morre. Então, não dá a balança. Lembra daquela balancinha que você tem uma cordinha e tem 2 pezinhos assim, ó? Você já viu já, né, Querubim? Aquela balança com os 2 pezinhos? A vida de Adão, o peso dela é infinito. O peso dela é infinito. Por quê? Porque ele tinha vida perfeita. Se você colocar 8 bilhões de vidas aqui do outro lado, vai chegar um momento que a vida de Adão vai pesar mais. Por quê? Porque a dele vai continuar e a dos 8 bilhões vão morrer. Entendeu? Então, o que Deus ele fez? Olha só. Agora nós vamos para o lindo texto que muita gente usa, que é lindo realmente. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 fala o seguinte, ó. Quer ler pra gente, Querubim? O seu áudio tá fechado, abre aí. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Exatamente, perfeito. Então, analisa aqui. Deus, ele enviou o seu filho que estava lá no céu com ele, tá? Jesus foi a primeira criação de Deus. A Bíblia deixa claro isso. Você que duvida disso, tem vídeo meu explicando isso detalhadamente. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Ele enviou o seu filho mais precioso, mais amado, unigênito, o único gerado exclusivamente por ele, por Deus. Porque a Bíblia fala que todas as outras coisas foram criadas por intermédio de nosso Senhor Jesus. Ele enviou seu Filho único aqui para a terra
e ele nasceu no ventre de uma virgem, que é Maria, só que ele nasceu perfeito. Ele não nasceu imperfeito assim como nós. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Jesus Cristo nasceu perfeito. Ele nasceu na mesma condição que Adão foi criado por Deus. Analisa. Ele nasceu na mesma condição que Adão foi criado por Deus. E aí você pensa aqui comigo, ó, analisa comigo. Se Jesus, ele não tivesse sido assassinado, como ele foi pelos romanos, pelo povo dele mesmo, pelos judeus, né? Se ele não tivesse sido assassinado, será que Jesus tinha morrido? Ele ia envelhecer e morrer? O que vocês acham? Lembrando que ele era perfeito. Você acha que Jesus ia envelhecer e morrer? E aí, pessoal, responde aí, me ajuda. Jesus, exatamente, Fabiano, Andréia, perfeito. Não ia morrer por causa natural nunca. Perfeito, espartano, Andréia, Leandro, obrigado, pessoal. Exato. Mataram Jesus, Cleison. Realmente ele se entregou, né? Ele ficou calado quando ele foi lá conversar com os romanos, mas mataram ele, tá bom? Mataram ele sim, tá? Então, analisa comigo. Se Jesus, ele tinha uma vida perfeita, ele não ia morrer. Se alguém não tivesse matado ele, ele ia estar vivo até hoje. Ele ia estar com 2000 e poucos anos aqui na Terra. Só que aí o que aconteceu? Ele entregou sua vida, que nem falaram aqui, perfeito, tá? Mas ele foi assassinado. Não dá pra dizer que ele não foi assassinado. Entendeu? Tá bom? Ele foi assassinado. Não é a morte dele foi cruel. Bateram muito nele, colocaram uma coroa de espinho nele, ele chegou a suar sangue, entendeu? Ele morreu de uma forma terrível, por nós, entendeu? Entendeu? Exatamente, Cris. Porque Jesus era perfeito. Jesus, ele foi enviado aqui para a Terra e ele nasceu no ventre de Maria. Ele não tinha a genética imperfeita de um ser humano. Por isso que a vida dele, a vida dele foi o resgate correspondente. Qual que é esse texto, Querubim? Você lembra? O texto evangélicos católicos não vão achar nunca, né? Porque a versão da Bíblia, são pouquíssimas versões da Bíblia que traduziram corretamente a palavra grega antilitron, que aparece em 1 Timóteo 2,6. Lá fala algo muito importante. O texto diz, você quer ler para nós aí primeiro? 1 Timóteo 2,6. Peraí, eu tô abrindo a Bíblia aqui, peraí. Ok, vai lá, eu tô calmo, eu espero. 1 Timóteo... Rapaz, sumiu o Timóteo aqui, peraí. Lê o 5 e o 6 Achei, que fica aqui. melhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 fala assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate correspondente por todos. Sobre isso se dará testemunho no tempo devido. Então, que versão é essa? É a TNM. Boa, né? Aí essa frase resgate correspondente, ela é comentada numa obra de grego, né, o Greek and English Lexicon of the New Testament, que seria o grego e inglês léxico do Novo Testamento, de Parkhurst. Ele diz assim, falando sobre essa palavra antilitron, que aí foi traduzida a resgate correspondente, um resgate, preço de redenção, ou um resgate correspondente. E aí ele cita um escritor lá do tempo da Grécia, né? Um tal de Hipérios, dizendo, significa corretamente um preço com o qual se redimem do inimigo os cativos. E aquela espécie de troca em que a vida de um é remida pela vida de outro. Então, por exemplo, Aristóteles usa o verbo antilitro como remir vida com vida, né? Então essas são umas observações importantes, mostrando que não era uma coisa assim, não é só resgate, como dizem a maioria das versões.
Resgate correspondente mostra que tinha que ser um equivalente exato de Adão. Um equivalente exato de Adão. Sua ilustração está indo muito bem. Você falou assim, ele era perfeito, né? Jesus Cristo. O primeiro homem que pecou, ele era perfeito também, mas aí levou a nós à morte por causa que nós, como descendentes dele, ele pecou, então todos os seus descendentes viriam com pecado. Como quando você vai fazer um bolo, né, ou um pão, e a forma, digamos que ela esteja amassada. Todos os pães feitos naquela forma vão vir com uma marca, né? Então tem que ser uma forma que seja perfeita, lisa, perfeita. Adão, infelizmente, perdeu essa perfeição quando ele se desconectou da fonte da vida. Então era como se um ventilador tira da tomada, ele vai parando, né? Então todo mundo que nasce de Adão começa forte, aí passou dos 25 anos, começa as ruguinhas, fio de cabelo branco. Tem gente que agora, até antes dos 25, tem fio branco. Já é o processo do envelhecimento. A morte é um processo gradual e implacável que vai se acelerando. Aí, como é que agora poderíamos ter a vida? Era necessário que alguém, né, um segundo Adão, fizesse o quê? Apresentasse um resgate correspondente. Então Jesus, ele tinha que ser, não Deus em forma humana. Ele tinha que ser um equivalente exato, antilitron, um correspondente. Isso aí, nessa imagem, um sacrifício correspondente. Por isso que Paulo fala, né, que chama ele de Adão, segundo Adão. Essa frase segundo Adão é aplicada a Jesus. Ele não era Deus em forma humana. Ele era um segundo Adão. Conforme esse texto, 1 Timóteo 2,6, era um resgate correspondente. Então é por isso que fala que ele se entregou como resgate correspondente. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Né? Isso é bom demais saber. Esse é o significado da morte de Cristo para nós. E nós reconhecemos o valor expiatório de cobertura que somente o sangue puro de Jesus, né, o sangue de alguém sem pecado, pôde nos beneficiar. Isso. Ó, agora eu queria que vocês acompanhassem comigo Hebreus, capítulo 10, tá? Hebreus, capítulo 10. Eu vou ler aqui. Eu vou ler bastante agora, viu, gente? Ó, abra a Bíblia de vocês aí em Hebreus, capítulo 10, que vocês vão entender claramente isso que nós estamos falando aqui. Porque Hebreus, capítulo 10, é muito interessante, ó. Fala assim, ó. Eu vou ler desde o começo, tá? Fala assim, ó. Hebreus, capítulo 10. Abra na Bíblia de vocês aí, tá bom? Fala assim. Pois, visto que a lei tem uma sombra das coisas boas que viriam, mas não a própria realidade. A lei aqui tá falando da lei mosaica, tá? Mas não a própria realidade. Ela nunca pôde, com os mesmos sacrifícios oferecidos continuamente, ano após ano, tornar perfeito os que se aproximam para adorar. Então, olha aqui, lembra que eu falei do sacrifício? O sacrifício dos animais, eles não eram suficientes. Por quê? Porque os animais são seres menores, tá? Aí continua, ó. De outro modo, será que não teria parado de oferecer os sacrifícios? Aí, ó. Olha que interessante. Então, quem escreveu Hebreu, provavelmente o apóstolo Paulo, né? Falou, pô, mas se os sacrifícios eram suficientes, não precisava mais ficar oferecendo. Mas tinha que oferecer. E na época lá, os judeus ainda ofereciam sacrifícios, tá? Pois os que prestam serviço sagrado uma vez purificados não teriam mais consciência de pecados. Mas, ao contrário, esses sacrifícios são ano após ano uma lembrança dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Gente, olha, Hebreus capítulo 10 responde por que Cristo teve que morrer. O sangue dos animais de antigamente, olha aqui, ó, vou repetir, ó. Mas ao contrário, Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4, ó. Mas ao contrário, esses sacrifícios são ano após ano uma lembrança dos pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Versículo 5, tá? Por isso, ao entrar no mundo, ele diz: não quiseste sacrifícios e ofertas, mas preparaste-me um corpo.
não aprovastes as ofertas queimadas nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo está escrito a meu respeito, para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele me diz primeiro, não quisestes nem aprovastes sacrifícios, ofertas queimadas, nem ofertas pelo pecado. Sacrifícios que se oferecem segundo a lei. Depois ele diz, aqui estou, para fazer a tua vontade. Ele elimina o primeiro para estabelecer o segundo. Por essa vontade fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez para sempre. De uma vez para sempre. Diferente dos sacrifícios de touros, de bodes, tá? Aí o versículo 11, além disso, todo sacerdote assume o seu posto dia após dia para prestar serviço sagrado e fazer muitas vezes os mesmos sacrifícios, os quais nunca podem tirar completamente os pecados. Versículo 12. Mas ele aqui é Cristo, mas ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre e sentou-se à direita de Deus. Gente, se você ler e prestar atenção em Hebreus, capítulo 10, versículo do 1 ao 12, você entende que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo remiu o pecado de todos os seres humanos. E quando eu digo todos, é para aqueles que morreram antes também da sua morte. O Munhar aqui, eu não sei se ele ainda está na live. Se você tiver, dá um oi aí, Munhar. Você perguntou, o sacrifício de Jesus Cristo, ele valeu só para quem viveu depois dele? Não. O sacrifício, é isso, Munhar. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, Munhar, ele foi válido desde a primeira pessoa justa lá que morreu, que foi Abel, tá? Então, Abel foi beneficiado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Abel será ressuscitado no futuro por causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, gente. Olha o que Deus fez por nós. Entendeu? Entendeu o ponto? Pode falar, Queruvim. Seu áudio. Realmente o texto prossegue dizendo, nesse mesmo capítulo, que este homem, que é Jesus, no versículo 12, né, Hebreus 10, 12, ele ofereceu um só sacrifício pelos pecados para sempre, ou perpetuamente, e se assentou à direita de Deus. Aí daí, o que ele fez? Já trouxe o fim de toda a maldade? Não, ele ficou esperando. E nós estamos nesse tempo aí, onde Cristo já foi colocado como rei no domínio celestial. Agora ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam colocados ou postos por escabelo. É um tipo de um banquinho que o rei usa debaixo do pé, chamado escabelo. Por isso que no Salmo fala sobre isso, Salmo 110, né? E Jeová disse ali ao seu ungido, né? Jesus, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo para os teus pés. Então Jeová, o Deus Todo-Poderoso, colocou Jesus agora como rei, um rei poderosíssimo, que está aguardando, né? E agora no tempo que nós vivemos, a humanidade está tendo essa oportunidade de aceitar esse sacrifício maravilhoso por meio da pregação do reino de Deus nas mãos do rei designado Jesus Cristo. Então realmente são muitos benefícios. As pessoas pensam, Deus, cadê Deus? Deus não está fazendo nada. Ele fez e está fazendo. Vou fazer uma pergunta para você. Ok, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele nos libertou do pecado da morte. Isso quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa? Agora, realmente não. Não, Paulo em certa ocasião, ele fala, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato, né? Isso está no versículo 26, ó. Vamos lá, dá uma lida para mim aí. Hebreus 10, 26? Vamos lá. Isso. Pois, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma expectativa terrível de julgamento e há uma ira ardente que vai consumir os opositores. Muito bem, então imagine lá no passado, quando alguém desconsiderasse a lei de Moisés, por exemplo, cometesse uma transgressão grave, ele era morto a pedradas, né?
depende do pecado. Mas e hoje? Tem gente que fala, Deus não tá nem aí. Hoje, gente, você já é comprado, já está liberto da morte, mas é uma questão condicional. Se você pratica deliberadamente o pecado, se você é impenitente, se você está achando, Deus está morto, né? Eu vou brincar mais um pouco e pratica o pecado, então não é como muitos pensam que a paciência de Deus é infinita. Não, pelo contrário, é que diz que se praticar o pecado, por isso no meio do nosso povo, né, de Jeová, quando alguém praticou mesmo, né? Teve um caso de uma moça que ela ficou noiva na hora do casamento, deu o anúncio que ela não era mais cristã. Ué, mas como ninguém sabia de nada que ela teria feito, mas aí o povo começou a conversar e falaram, dizem, o noivo estava falando que ela já não era mais virgem. Quer dizer, ela tinha jurado servir a Deus, ser obediente a Ele, e em algum momento ela começou a praticar, ela praticou o pecado, ela praticou. Então, quando pratica, infelizmente, não é tratado como algo pequeno, é sério. E Mas aí foi anunciado... Mas Oi. e o pessoal que fala que a única coisa que a gente tem que fazer para ser salvo é ter fé? O pessoal fala que não depende de obras, é só por fé. E aí? Essas pessoas não lembram da carta de Tiago, onde o Tiago, sob inspiração divina, diz: a fé sem obras está morta, assim como o corpo sem fôlego está morto. A fé, essa palavra pistis em grego, ela significa certeza. Mas é uma certeza que a pessoa deve viver ela, né? Por quê? Porque veja bem, ali, por exemplo, se exercermos fé, né? Tem que exercer fé. Ali em João 17,3 fala assim, que isto significa vida eterna, que absorvam o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. Então tem que absorver o conhecimento, estudar, aprender, né? E se nós depositarmos fé ou exercer fé, tem que viver a fé, por meio de obras de fé. Mas será que tem que ter obras de fé? Sim, Paulo falou na frente de um governante que temos que desenvolver obras de arrependimento. A pessoa tem que mostrar a pregação da palavra de Deus, é uma demonstração de fé. A fé não é só uma questão, muitos pensam assim, eu creio, né? Mas crer é uma coisa e ter fé é outra. Crer é a pessoa não ter, assim, às vezes ela não tem aquela prova por meio de ações que demonstra que ela tem certeza. A fé na Bíblia, ela é acompanhada de obras. E voltando ao tema, você perguntou para mim, e se a pessoa ela pisa no sacrifício de Cristo? Ela pecou, mas fala, não, vou pecar mais um pouco, acho que depois ele me perdoa. O Hebreus 10:26 fala, se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato, nem o sacrifício de Cristo cobre mais. Isso é um aviso para todos nós, para mim, para você, para os que estão ouvindo essa live. Não é como muitos líderes religiosos pensam, não. Deus perdoa tudo. Não. A paciência de Deus tem limite. Se pratica o pecado, se faz dele uma prática e não se arrepende, não tem salvação. Pode gritar o nome de Jesus na vida de Jesus, pode implorar misericórdia, porque a Bíblia fala que Deus quer obras de arrependimento. Vai ter que provar que realmente mudou. Mas aí, agora eu vou apertar. Agora eu comecei, a gente já explicou por que Jesus morreu, tá? Aqui em Efésios 2:8 fala assim, ó. Graças a essa bondade merecida, vocês foram salvos por meio da fé. E isso não se deve a vocês. Na verdade, é presente, é dádiva de Deus. Não é resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se orgulhar. E aí? E esse texto aqui? Explica aí, vai lá, vamos ver. Quero ver. Nós temos que lembrar que a Bíblia tem que ver todos os textos que falam sobre um determinado assunto e juntá-los, né? Por exemplo, Mateus 24, lá fala, né? Jesus disse, aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Então, Jesus é o líder, né, do verdadeiro cristianismo, ele já avisou. Só aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. E Paulo aos Filipenses fala também. Ele fala também assim, Filipenses, olha, não é que eu já tenha alcançado a vida, né? Mas esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para ver se alcanço as coisas da frente e me empenho para a chamada para cima, da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então ele reconhecia que ele precisava se empenhar, e olha só, ele era um apóstolo. Ele disse que, esquecendo das coisas atrás, eu me empenho para alcançar, para ver se ainda posso alcançar a vida, ele fala. Então quer dizer, esse texto, junto àquela declaração de Jesus, quando ele diz, aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, é o que será salvo. Então, alguns crentes, né, eu falo crentes religiosos, leem esse texto aí que você leu,
onde fala que já fomos salvos, aí, gente, é na condição de que a pessoa mantenha a fé e as obras, praticando obras de arrependimento. Pode É só falar. ler um texto após. É só O ler que que o pessoal diz? não lê. O pessoal não lê. Entendeu? Ó, eu li o texto, o Efésios 2:8. Lê o 9. Ó, não é resultado de obras, a fim de que ninguém tenha razão para se orgulhar. Versículo 10. Nós somos trabalhos da mão de Deus e fomos criados em união com Cristo Jesus para realizarmos as boas obras que Deus determinou com antecedência para que andássemos nelas. Esse texto de Efésios, pessoal, ele estava falando que tinha gente orgulhosa lá, achando que porque eles estavam fazendo obras, eles eram melhores do que os outros. Aí, o apóstolo Paulo deu um chega para lá. O que você está se achando aí? Você não sabe que você não foi salvo por obras? Então, assim, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora Então, sim, agora assim, sim. gente, entenda uma coisa. A fé sem obras está morta. Não adianta, tá? Porque lá em João capítulo 3, versículo 16, aquele texto está traduzido errado. A única tradução que traduz certo no Brasil é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Meu Deus, que absurdo que você falou. É verdade, eu te provo isso. E provo isso com pessoas de fora. Tem um canal, tem um vídeo aqui no meu TikTok. O Carlos Vailate, ele não é testemunho de Jeová, eu não sei que religião que ele é, acho que ele é batista, não sei qual que é, não, batista não. Eu não sei. O Carlos Vailate, ele fala que ali não é Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Não é. Aquele texto ali é continuamente nele crer. Ele fala isso, tá? Querubim, explica, você que é professor de grego, qual que é a diferença? Por que que a Bíblia da Testemunha de Jeová, a tradução Novo Mundo, aqui em João 3,16, fala assim, ó, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ó, fala assim, ó, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. E não só para aquele que nele crer. Muito bem, esse texto aí aparece o verbo grego de base, né? Falando sobre a palavra grega usada aí, que é pisteuo. No caso, essa palavra, ela aparece no presente. Em grego, presente, isso é bom ressaltar. Eu falei até numa live minha hoje, sobre isso. O presente em grego, o tempo presente, não é igual em português. Por exemplo, se eu falar assim, eu ensino. Em grego da Bíblia, no presente é o mesmo que eu estou ensinando. É uma ação linear. Ela está em movimento. Não é assim uma ação pontual, eu ensino, como em português. Então, aqui nesse texto, quando fala Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que... Aí o texto grego está no verbo pisteuo, eu creio. Literalmente, eu tenho fé, ele está no presente. O presente já muda tudo. Ele está dizendo como que eu estou tendo fé. Então, pisteuon está no particípio presente, na voz ativa. Aí mostra que ele está agindo, né? O sujeito está praticando a ação. Por isso que a tradução no mundo mostra uma ação que nós temos a voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito está praticando a ação verbal. Por isso que exerce fé, está exercendo fé. Então Jesus, o texto de João 3,16, na verdade, ele diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que esteja exercendo a fé, que esteja praticando a certeza da fé, ou seja, a pessoa não só fala, ela mostra por meio de ações. Então a tradução Novo Mundo transmitiu o sentido grego, onde as outras deixaram o povo sem a informação exata do texto grego. Eu vou mostrar isso para o pessoal, Querubim. Porque o pessoal fala assim, vocês, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová está errada. Porque ela colocou o exercer fé em todas as Bíblias, todas as que eu tenho aqui, ó, todas, tá? E todo aquele que nele crer. Então só basta crer. Não tem que continuar a crer, não tem que ter obras. Agora, você como professor de grego falou isso.
Vamos ver se tem alguém aqui no Brasil que também pensa assim? Ó, dá uma olhada aqui. Conhece esse rapaz aqui, ô Querubim? Eu não conheço não, mas eu vi o vídeo dele umas 2, 3 vezes já. Ele fala certinho, ele parece que é um cientista de língua. É uma Exato. pessoa que estuda com seriedade o idioma, não é igual esse monte de religiosos aí que fica balbuciando uma geofobia, né, contra... Só que, ó, Querubim, deixa eu deixar claro. Ele acredita na Trindade, nós não acreditamos. Ele acredita em inferno de fogo, nós não acreditamos. Para você ver, essa pessoa, o Carlos Vailate, ele não é testemunho de Jeová e nem acredita no que nós acreditamos. Vamos ver o que ele fala? Vamos lá, eu vou clicar aqui, tá? A salvação, em última análise, Peraí. é condicionada à fé e à permanência na fé. Isso tem base no texto grego, em João capítulo 3, versículo 16, um texto tão amado e pessimamente compreendido pelos cristãos. Deus amou o mundo de tal maneira, né, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. O texto grego não diz isso. O texto grego diz, para que todo aquele que continuamente nele crê. Eu tenho que crer continuamente nele, porque o verbo grego ali, hopisteum, ele aparece numa forma participial, o que aponta para uma ação contínua. Algo que calvinistas como Daniel Bill Wallace, na sua gramática de grego, vai dizer que a ação ali é contínua. Então, João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que perseverantemente, continuamente crer nele, não pereça. O que é isso? É exatamente o que o arminianismo ensina. O arminianismo, portanto, é bíblico. Ele estava falando até do arminianismo, calvinismo e tal, não tem nada a ver com o assunto. Mas a questão é, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó, um texto tão utilizado, mas pessimamente entendido pelos cristãos. Aí eu pergunto para você, como é que você, meu amigo, que está aqui, tá bom? Como é que você que está aqui na nossa live vai conseguir entender um texto se ele está traduzido de forma errada? Porque você pega qualquer tradução bíblica hoje e está lá, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Só que não é. Ele acabou de falar que o texto grego não diz isso. Qual que é a única Bíblia que acertou nesse texto no Brasil? A tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. O pessoal fala mal, mas aí, ó, João 3,16 fala certo. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele continuar, exercer fé, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Curiosamente, eu vi uma pessoa, eu acho que já vi isso várias vezes durante os últimos 10, 15 anos, falar que é uma ideia da religião tal, que eles acham que tem que sair por aí falando da palavra, e por isso eles traduziram a palavra para se adaptar à Bíblia, à sua doutrina. Mas, gente, isso aí é só conversa fiada. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. Quer saber o sentido exato de uma palavra? Procura profissionais da área de linguística, de preferência. Gente assim, tipo, entre em contato com a Universidade Federal do Ceará. Lá eles dão aulas de grego, e é grego mesmo, e são pessoas que nem religiosas são. Aí entra lá em contato, eu quero o número de um professor de grego que dá aula na universidade. E pergunte o que quer dizer o verbo tal, a ideia, me passa exatamente o que significa. Né? Então ele vai te passar, se você tem suspeita, ou se não, contate uma pessoa, como eu, por exemplo, eu leciono os idiomas, né? Em 1994 eu já estava lecionando hebraico, grego koiné e clássico, eu leciono essas línguas, inglês também, né? E eu ajudo as pessoas a entender o significado de palavras. E eu não tenho dúvida, assim como o erudito Jason David Bedum, premiado nos Estados Unidos por causa do seu conhecimento de língua grega, ele falou dessa Bíblia aqui, né? Tradução do Novo Mundo da Bíblia. E ele disse assim, depois de comparar 9 versões, é a mais exata das versões comparadas. Aí ontem um carinha publicou um vídeo, acho que foi ontem, falando, olha, essa versão não tem nem sequer os tradutores dela, não aparece o nome. Por isso, por que eles não colocaram o nome? Porque ela não é de confiança, eles não queriam dizer a sua capacidade acadêmica, mas não é nada disso, gente. Nós temos várias versões da Bíblia cujos tradutores são anônimos. Não deixaram em público o nome e nem as credenciais deles, né? Isso é bem conhecido. Então, como que você vai julgar uma tradução dessa, quando ela não tem o nome e a qualificação dos tradutores? É pelos méritos da própria tradução, você precisa olhar o trabalho feito. E essa tradução que nós estamos falando aqui, ela verteu
A palavra pisteuon, eu já disse o porquê que a melhor tradução é essa que foi citada aí pelo nosso querido Wesley. Ela verteu porque é um particípio presente, e o verbo no presente em grego é uma ação em movimento, ou um estado, porque tem verbo de estado e verbo de ação. Aqui no caso é um verbo de ação, né? Então é uma ação em movimento no presente, e é na voz ativa. A voz é quando o sujeito pratica ação verbal, voz ativa. Quando ele sofre a ação do verbo, é voz passiva, e assim vai. Mas olha, gente, é um trabalho primoroso de quem tem respeito pela palavra de Deus, e não o contrário. Então, quando você ouvir uma crítica contra a Bíblia, a tradução do Novo Mundo da Bíblia, que encontramos no jw.org, cuidado, procure consultar com responsabilidade profissionais de linguística, de filologia, né? E não pessoas que são opositores religiosos. É o mesmo que chegar atrás dos fariseus e falar: o que você pode me dizer sobre Jesus? Aquele lá que nasceu, eles diziam que ele nasceu na Galileia, nem era da Galileia. Jesus era de Belém da Judéia, e eles repetiam uma ladainha mentirosa: pesquisa e vê que ninguém veio da Galileia.